Fala, patriotas! Sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Neste canal você recebe informações diretas, claras, sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Isso nos ajuda demais para o crescimento e para que chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Deltan Dallagnol. Vejam o que o Deltan nos traz sobre alguns resumos que saíram nas mídias do Brasil e do mundo sobre o Bolsonaro. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Que você tenha um dia abençoado e abençoador. Hoje é dia de cultivar os nossos relacionamentos de forma mais intensa, tanto com Deus, vertical, como horizontal com as pessoas que a gente mais ama. Logo, logo vou para a igreja e em seguida eu vou para o encontro de final de ano do time do Chinaredo, que é a nossa turma de amigos e amigas de escola, uma amizade de 30 anos. E hoje é dia de solidariedade com quem foi injustamente privado disso, dos relacionamentos, de poder estar com os seus, por conta de um processo cheio de abusos e ilegalidades. Então, bora direto aqui ao nosso primeiro ponto. O que disseram a direita e os aliados de Bolsonaro depois da prisão? Bom, vamos começar com o governador de São Paulo, presidenciável Tarcísio de Freitas. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele disse, ó. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bora agora para o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Olha aí. O parlamentar afirmou que nunca existiu uma pessoa tão perseguida quanto o ex-presidente e que a sua prisão não é um ato jurídico, mas um sintoma político de algo muito mais grave. Além disso, Nicolas definiu a decisão de Moraes como sendo parte da mente doentia do magistrado. Mas não foi só a direita não, gente. Teve muita gente que se manifestou. Acompanhe aqui comigo nessa reportagem do UOL. Vamos começar aqui por alguns nomes da direita e você vai ver que depois vai aparecer alguns do centrão. Vamos começar com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um novo, talvez, presidenciável aí que surgiu depois da Operação do Rio. Olha o que ele disse aqui, ó. Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Próximo presidenciável, Ratinho Júnior. O ex-presidente Bolsonaro, que já cumpria a pena domiciliar, foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico. A meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Próximo presidenciável, Ronaldo Caiado. A prisão é um triste capítulo da política nacional. O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar a sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. Presidenciável do Novo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chamou de injustiça e disse: silenciar opositor não é justiça, é abuso de poder. Divergência política não pode ser motivo para a prisão. Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, um homem que não roubou um pila da população e que é o principal nome da oposição. A gente viu aqui vários grandes nomes da direita. Vamos dar uma olhadinha agora em dois nomes muito fortes do Centrão. Gilberto Kassab, PSD, disse: a medida é severa e injusta, especialmente em um momento em que a saúde do ex-presidente inspira cuidados. Deputado Arthur Lira, outro nome poderoso do Centrão. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Bora agora mais alguns nomes da direita para fechar. Sócrates Cavalcante disse que o ministro deu sinais de psicopatia e que ele sempre estará ao lado de Bolsonaro. O deputado Zucca, que é líder da oposição, reagiu com enorme indignação e tristeza. Hamilton Mourão, que tinha se distanciado um pouco aí do Bolsonaro, disse que a prisão mostra que a perseguição não tem fim. E para fechar, a querida Bia Kicis disse que há uma injustiça colossal. E agora vamos avançar para a segunda questão. Qual foi a reação dos Estados Unidos, hein? Antes de eu te explicar isso, eu vou pedir para você aqui sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nada e bora então para esse segundo ponto que eu prometi para vocês.
Gente, os Estados Unidos destruíram Moraes por causa dessa prisão. Primeiro, teve a reação do Trump à prisão, que foi ali espontânea, ali momento, quando ele foi questionado sobre isso, logo após acontecer a prisão, quando o Trump ainda não tinha sido informado. Então foi pego ali de surpresa e o que ele fez foi lamentar. A reação foi de lamento. Olha aqui. Are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Ó, não sei de nada disso. Mr. President, are you willing? Is that what happened? Foi isso que aconteceu. E, ó, reação de incredulidade. E ele termina dizendo aí, ó, que pena, que pena. That's too bad. Too bad, too bad. Que pena, que pena. Essa foi a reação aí do presidente dos Estados Unidos. Primeiro, de incredulidade, foi isso que aconteceu? É isso mesmo? E depois, too bad. Que pena, muito ruim, né? Aí, gente, em seguida veio a porrada oficial. Depois eles elaborarem lá, entenderem o que aconteceu, refletirem, veio uma porrada. O vice-secretário de Estado das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Christopher Landau, ele se manifestou e se manifestou duramente em nome do governo americano, o que foi repostado em português pela embaixada americana. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O juiz Moraes, gente, com nome aos bois, o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o STF à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Isso aqui foi uma postagem de ontem, gente. Depois da prisão. Isso aqui tem nome e sobrenome, tem endereço certo. Falando ainda aqui, ó, de a provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. E termina dizendo que não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites ao seu poder. Gente, isso é fortíssimo. Falam ainda de ataque, e que isso foi o ataque mais recente ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. Fortíssima manifestação. Os Estados Unidos estão acompanhando de perto tudo o que está acontecendo, reconhecendo os abusos, lamentando a prisão, dizendo aí que foi algo provocativo, desnecessário, que atenta contra a estabilidade política, Estado de Direito, que atenta contra a democracia. E não vamos esquecer que o Alexandre de Moraes ele continua sancionado pela Magnitsky. A questão agora é, será que os Estados Unidos têm outra carta na manga? Será que eles vão reagir de alguma outra forma? Será que depois disso o Trump vai agir para garantir todo o rigor da Magnitsky contra o Moraes e a sua família? Ou talvez até contra outros ministros? Olha, eu não vou me surpreender se vier mais alguma medida dos Estados Unidos logo, logo. Mas e você, hein? O que você achou dessas reações no Brasil e nos Estados Unidos à prisão? E vamos para mais notícias no site Poder 360. Bolsonaro cita alucinação a justificar a violação de tornozeleira. Em audiência de custódia neste domingo, o ex-presidente negou a intenção de fugir. O STF manteve a prisão preventiva. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que tentou violar sua tornozeleira eletrônica após ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. A fala se deu durante a audiência de custódia na Superintendência Regional da PF em Brasília. Disse ainda acreditar que o episódio foi causado por uma alucinação provocada por medicamentos. A audiência foi realizada por videoconferência no local onde está preso preventivamente neste sábado. Trata-se de um procedimento no qual o judiciário avalia a legalidade e as condições da prisão. Participaram representantes da PGR e da Defesa. Segundo o documento, Bolsonaro declarou que criou certa paranoia de sexta-feira para sábado, depois de tornar dois medicamentos receitados pelo médico diferentes. As substâncias pregabalina e sertralina teria interagido de forma inadequada. Ele havia começado o tratamento com um dos remédios cerca de 4 dias antes dos acontecimentos que levaram à sua prisão. Disse também que estava com sono picado e resolveu mexer na tornozeleira com um ferro de soldar. O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma
escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa, diz o documento do STF. O ex-presidente declarou ainda que tem um curso de ferro de soldador e que o equipamento já estava em sua casa, estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor de sua casa, na sua casa no momento da intervenção. Segundo ele, ninguém viu a ação da tornozeleira. Pela juíza auxiliar, foi dito indagado do equipamento do monitoramento eletrônico. O depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada, que tem o sono picado e não dorme direito, resolve então com um ferro de soldar mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento, afirmou o depoente, que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira, depois caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que o comunicou os agentes da sua custódia. O depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha e de seu irmão mais velho e um assessor na sua casa e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Afirmou que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta da meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza. Em outra ocasião, o depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. O processo foi conduzido por uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Depois da audiência, a corte manteve a prisão preventiva ordenada pelo magistrado. Segundo o Supremo, o vídeo da audiência não será divulgado. O incidente é a convocação da vigília feita pelo senador Flávio Bolsonaro, embaçaram o despacho de prisão preventiva de Moraes. A decisão individual de Moraes será submetida na primeira turma do STF na segunda-feira. Em julgamento eletrônico, o ministro Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin analisarão o caso das 8 às 20 horas. A expectativa é de confirmação unânime da ordem de prisão preventiva. Bolsonaro terá atendimento médico em tempo integral e em regime de plantão. Em outras palavras, os profissionais de saúde não precisam de autorização prévia da corte para acessar o local. Até o momento, já recebeu a médica Marina e o médico Cláudio, além do advogado Daniel Tesser. O ex-presidente receberá a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ainda neste domingo, entre 15 às 17 horas, conforme autorizado por Moraes. A defesa também havia solicitado autorização para as visitas dos filhos, mas como não tinha especificado os nomes de cada um, os advogados enviaram uma nova manifestação ao STF neste domingo. Pediram que Moraes libere as vias do senador Flávio e dos vereadores Carlos e Jair Renan. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março, não foi incluído. Os advogados de Bolsonaro têm até às 4h30 para apresentar uma resposta sobre a tentativa de violação da tornozeleira. Um vídeo e um relatório divulgados pelo STF afirmam que o ex-presidente tentou abrir a tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda. Segundo o documento, a equipe de escolta posicionada nas proximidades da residência do ex-presidente no condomínio solar de Brasília foi acionada imediatamente após a tentativa de danificar o objetivo, assim como a direção da unidade. Ao examinar a tornozeleira, a diretora identificou marcas de queimadura ao redor de toda a estrutura, especialmente na área de fechamento. Ao ser questionado, Bolsonaro afirmou ter usado um ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Então é isso, pessoal.
essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu like e de clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.